O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Um programa feito especialmente para você e uma produção do jornal A Comarca do Mundo Jurídico, que você pode acessar pelo site www.comarcanet.com.br. Quero agradecer as centenas de mensagens que temos recebido durante os programas e também durante a semana. A sua participação é muito importante, as suas dicas, as suas sugestões. Continue mandando a sua mensagem e convide os seus amigos e os seus colegas a assistirem o programa de hoje, que falará diretamente para os profissionais de direito e também para os empresários. Dicas preciosas, práticas para os empresários de todos os segmentos. Então, se você conhece profissionais, empresários, donos do seu negócio, que têm dúvidas em matéria tributária, diga para ele, mande uma mensagem, o MSN, use o Skype, mande um e-mail, falando hoje o programa Comarca 10 está imperdível e falará com dicas práticas para todos aqueles que têm lá dúvidas na matéria tributária. Quero também parabenizar o meu amigo José Newton pela realização do primeiro Fórum Nacional de Departamentos Jurídicos. O evento que aconteceu aqui em São Paulo contou com a participação de 300 pessoas, sendo que mais da metade integrantes aí de departamentos jurídicos, gerentes, diretores, um evento sensacional e imperdível em que muitas informações foram passadas tanto para os profissionais de departamento jurídico como também profissionais de escritório. Então fica aqui o meu abraço, este evento que contou com a participação, com o apoio e com a divulgação do programa Comarca 10 e do site Comarcanet, www.comarcanet.com.br. Sempre que começamos o programa Comarcanet, temos o momento Shop Jur, onde divulgamos, apresentamos as empresas que nos apoiam, empresas que nos incentivam a continuar e a fazer crescer ainda mais o programa Comarca 10 e o site da Comarca. Quero então destacar a SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público, que tem feito um excelente trabalho nos cursos. Você vai ver o slide com a apresentação da SBDP. Entre no site www.sbdp.org.br, conheça os cursos imperdíveis, sensacionais, extremamente práticos para o dia a dia do advogado. Eu destaco um curso de um tema que está na mídia, que está aí no dia a dia dos advogados, que é o curso sobre direito parlamentar. Eu vi a grade, os professores desse curso, recomendo esse curso para você. E também quero falar de um evento que acontecerá na próxima semana, aqui em São Paulo, uma palestra falando sobre estratégias de mercado para advogados. Eu serei um dos palestrantes e terei a companhia do Ricardo de Blasi. Entre no site do Comarca, do www.comarcanet e veja como você pode fazer a sua inscrição. O evento é aqui em São Paulo, à noite, na região da Avenida Paulista. É um evento com as vagas limitadas, temos algumas vagas restantes, você não pode perder. Você que quer fazer com que o seu escritório cresça, você que quer fazer com que a receita do seu escritório aumente, não pode perder esse evento inédito. São palestras inéditas aqui em São Paulo. Então entre no site, busque informações e faça ainda hoje a sua inscrição. Ok? Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, tem a grata satisfação de entrevistar nessa noite um dos profissionais que eu considero a referência no mundo jurídico em matéria de direito tributário, especialmente em questões relacionadas à tributação de empresas de tecnologia. Eu tenho aqui ao meu lado o advogado, o professor e o amigo também, André Izuka. Doutor André, meu muito obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais.
Olá, Ricardo. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando um pouco da experiência, né, no período que eu venho atuando aqui na área de tecnologia, principalmente. Gostaria de até, inicialmente, parabenizar pelo esse excelente programa. Sem dúvida, é uma grande inovação para a área acadêmica, no mundo jurídico. Venho acompanhando o Ricardo há um bom tempo, é uma pessoa de muito talento e realmente esse programa ela tem trazido muitas informações para os advogados, para os juízes, para toda a comunidade jurídica e acadêmica também. E com certeza esse programa eu vejo como um programa inovador e que vai ter muito sucesso e vai nos trazer muitas coisas boas pelos próximos anos. Eu, particularmente, não conheço outros que tenham tido essa iniciativa. O Ricardo está trazendo uma nova visão e eu tenho compartilhado com alguns colegas que têm acompanhado também os programas todas as quintas, e todos eles têm sido unânimes em dizer que o programa tem despertado muito interesse de todos nós da área jurídica. André, obrigado pelas suas palavras, certamente servem de estímulo para que esse projeto, que agora é uma realidade, continue e cresça. Fale para os nossos netespectadores um pouco da sua história acadêmica, profissional, e também como começou as atividades da Izuka Advocacia. Bom, eu gostaria de inicialmente até dizer que na minha carreira eu sempre busquei, e eu sempre quando oriento os jovens, os estagiários, as pessoas que trabalham comigo, a terem uma visão mais multidisciplinar em relação às empresas, o mundo, e assim, eu tive a grata chance de atuar em várias áreas na minha vida. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu fui professor de informática de uma das escolas conhecidas aqui em São Paulo, e isso me propiciou a ter muito conhecimento da área de tecnologia, né? Então, quando eu comecei a atuar na minha carreira, eu sempre gostei muito de utilizar a tecnologia em tudo que eu fazia, inclusive em relação aos trabalhos que eu desenvolvia nas empresas, nos escritórios em que eu passei. Eu comecei a minha carreira num pequeno escritório de advocacia, né, na época de estágio. Eu atuava mais na área civil, trabalhista, marcas e patentes. Depois eu saí de lá, fui trabalhar na Chocolate Zeppelin, que era uma empresa fabricante de chocolate, ovos de Páscoa. E lá também eu tive uma boa experiência nessa parte de indústria, para entender um pouco como é que funcionava, as relações, funcionário, RH. Depois disso, eu entrei no escritório, na qual fiquei 5 anos lá, na área tributária. Nós assessorávamos grandes empresas e, particularmente, eu sempre procurei buscar mais as empresas de tecnologia. Então, eu trabalhei para a IBM, eu cheguei a desenvolver alguns trabalhos na Embraer também, e outras empresas de grande porte, né? Então, depois disso, eu senti a necessidade de fazer o voo solo, e aí eu fundei a Izuka Advocacia. Inclusive, na semana passada, acabou de completar 9 anos, né? Então, é uma longa história de sucesso. O escritório vem crescendo ano a ano. E, assim, realmente, a gente vem desenvolvendo um trabalho que vem fazendo a diferença nas empresas. Muito bom, doutor André. Nós já estamos aqui recebendo perguntas. Quero mandar um abraço para o meu amigo, inclusive de infância, Ulisses Pimentel, que trabalha numa empresa de tecnologia, André. E ele quer saber aqui, que é um dos temas, né? O principal tema desse programa, da sua entrevista, são os aspectos jurídicos e principalmente a tributação das empresas de tecnologia, das empresas de software. E quero também deixar aqui um abraço para o Márcio Cotes, que conhecemos também, que já foi entrevistado no programa Comarca 10, diretor jurídico de compliance da FIAP. Um abraço para o Márcio, que tem acompanhado o nosso programa. André, conte para o nosso netespectador como começou esse trabalho e os desafios do trabalho de assessorar empresas na área de tecnologia. Empresas que estão em constante
alteração, modificação, aperfeiçoamento, cada dia um novo produto, um lançamento. Como é ser advogado das empresas de software? Ricardo, um dos maiores desafios da área de tecnologia é realmente acompanhar essas mudanças, como você bem disse. E, pelo que eu venho acompanhando, a maior dificuldade que nós temos hoje é o enquadramento jurídico. Se você analisar bem a norma que trata, principalmente das empresas que fabricam softwares, você vai ver que a norma, a 9.609 e a 9.610, uma trata da lei do software e outra dos direitos autorais. Então, se você notar, a lei de software ela tem poucos artigos que ela disciplina a questão de software e depois ela remete essa questão dos direitos de software para a lei de direitos autorais. Então, fazendo um paralelo aqui, seria mais ou menos como se nós considerássemos o software como se fosse um livro, né? Então, é uma produção humana, né? Uma ferramenta realmente que vai trazer ou uma funcionalidade, ou um entretenimento, ou tudo isso que nós vemos hoje com a tecnologia em termos de telecomunicações, de comunicação. Então, é bem amplo. Mas o grande problema que nós verificamos é que o mundo da tecnologia ela é muito dinâmica. Então, assim, hoje pode ser que nesse exato momento alguém esteja criando uma tecnologia nova, né, que está revolucionando o mercado e que isso traz uma mudança no mundo jurídico. Infelizmente, no Brasil, não tem se dado tanta importância para esse tipo de questão. Então, quando você começa a estudar mais sobre esse assunto, aliás, são poucas literaturas, vocês vão notar que falam sobre o software, o que influencia, como é que funciona a questão de serviços, então como é que você pode enquadrar um determinado serviço. Você começa a notar que realmente não tem um subsídio jurídico que você possa dar para o empresário de hoje. O que acontece atualmente? A maior parte dos contratos de tecnologia elas são recheadas de contratos atípicos, que nós chamamos. O que seria o contrato atípico? Aquele contrato que ele vai ser regrado basicamente em cima do contrato, ou seja, dentro daquilo que uma parte contratar com a outra. Então, basicamente, as relações elas têm sido feitas nesse sentido. Porém, o que nós temos notado também? Por falta, às vezes, de conhecimento da área de tecnologia dos profissionais, muitas vezes, algumas cláusulas contratuais elas acabam sendo feitas de uma forma incorreta. E isso acaba gerando efeitos na área tributária também. Então, dependendo da forma como for feito um determinado contrato, isso gera uma repercussão na área tributária. E aí nós temos acompanhado empresas que sofrem uma fiscalização e acabam tendo que explicar, mostrar de uma certa forma que aquilo que está escrito não é bem aquilo que é real. E aí a gente acaba entrando numa questão de provas, de perícia, que nem sempre é o melhor caminho. Por isso que nós temos orientado essas empresas para que façam um trabalho preventivo, que tenha uma coerência em termos de contratos, em termos de funcionalidades, que a empresa ela tenha realmente uma coerência no todo. Ou seja, desde da parte da constituição da empresa até na parte realmente da efetiva contratação e execução do trabalho. Então, é isso que a gente tem desenvolvido atualmente. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta aqui do José de São Paulo, programa ao vivo. As perguntas são respondidas dentro da possibilidade do programa. O José de São Paulo, doutor André, ele quer saber o seguinte: como aprender, como poder assessorar clientes nessa área de direito tributário, direito eletrônico, direito do software, hoje é o termo que nós estamos utilizando aqui, o direito do software. Como ele pode obter informações? Existem cursos? Você me confidenciou nos bastidores do programa que em breve realizará um curso aqui em São Paulo, um dia inteiro. Fale sobre esse curso e se existe doutrina, se existe subsídios para que os profissionais do direito possam se preparar para assessorar as empresas e também os empresários e os advogados de departamentos jurídicos, como eles podem fazer para conhecer essas questões intrínsecas aí desse tipo de negócio, que é o negócio da tecnologia.
Ricardo, infelizmente, não tenho acompanhado muitos doutrinadores que tenham se dedicado, debruçado sobre esse tema. De fato, eu confidenciei com o Ricardo que no dia 28 de outubro, a Associação Paulista de Estudos Tributários, a APET, vai realizar um evento, um curso de um dia inteiro, em que um dos professores será na parte tributária a parte tributária será dada por mim e a parte do direito do software será dado pelo Márcio Coates, que já foi um dos entrevistados aqui. Então, eu recomendaria que vocês participassem desse curso. Nós traremos várias informações sobre essa questão do direito do software. Porém, é muito importante que a pessoa que queira ingressar nessa área também estude mais, entenda um pouco mais da área das questões técnicas, procure se atualizar. Se vocês forem em qualquer livraria ou qualquer banca de jornal até, vocês vão ver várias revistas especializadas. Então, você tem a InfoExame, tem as revistas que são dedicadas mais às empresas de tecnologia, tem várias revistas nesse sentido. Procurem focar naquelas que se preocupam mais em ver a questão técnica, ou seja, como é que são feitas as coisas. Não aquelas novidades dos gadgets, dos iPhones, isso não importa muito. A questão toda é em relação a como é que as empresas hoje estão contratando, como é que elas funcionam hoje. Então, muitas empresas hoje trabalham muito com a questão de alocação de recursos. Hoje se fala muito sobre o SaaS, que é o software como serviço. Hoje se fala muito sobre o software livre, né? Então, sobre o desenvolvimento que é feito em grupos. Então, você pega o caso, por exemplo, mesmo o caso do Google, né, em que ele utiliza o software como uma forma free, ou seja, é uma forma de ele oferecer uma ferramenta, em troca disso ele traz o quê? Publicidade. Né? Então, assim, são novidades assim que a gente não via há um tempo. Né? Se você for, por exemplo, ver a questão do licenciamento de software, muita gente diz que o licenciamento de software aqui no Brasil, por exemplo, ainda é um dos grandes motores dessa área de tecnologia. Então, a empresa desenvolve um bom software e licencia para as demais. Por exemplo, nos Estados Unidos já existe uma tendência bem diferente. Lá não se usa mais o licenciamento como forma de você ganhar dinheiro. Hoje, os empresários, e aí é uma tendência, e no Brasil deve seguir essa mesma tendência, eles estão partindo mais para uma questão de serviço, ou seja, o software é uma mera ferramenta e o serviço é o grande diferencial dessas empresas de TI. Então, tem algumas empresas no Brasil que já estão se destacando, inclusive, em relação ao BPO, né, que é uma forma de você, além de oferecer a tecnologia, você oferece serviços de administração em finanças, que é uma coisa bem diferente. A gente não tem... a gente tem acompanhado algumas empresas terceirizando todo o departamento financeiro e todo o departamento de tecnologia para essas empresas. Seria um serviço compartilhado. Né? Então, isso já é algo que é algo diferente. E o enquadramento desse tipo de serviço ainda não é regulado ainda nem na legislação tributária e nem na legislação civil ou de direitos autorais. Muito bom. Dicas preciosas, dicas práticas. O doutor André deixou bem claro para você que nos assiste, você é advogado, que você precisa conhecer os termos do outro mundo, do mundo da tecnologia. Então, será impossível você assessorar uma empresa, se você trabalhar dentro dessa empresa, se você não conhecer as expressões. Nós conhecemos as expressões jurídicas, porém, elas não são suficientes. Então, nós repetidamente falamos aqui no Comarca 10. O advogado precisa conhecer a linguagem do cliente. Seja na área de tecnologia, seja na indústria, seja na construção civil, o advogado precisa conhecer do negócio do seu cliente. E se você puder participar, ficou aqui então a dica do curso que acontecerá aqui em São Paulo. O doutor André também realiza aqui um trabalho de auditoria, um trabalho de planejamento tributário para algumas empresas. Eu gostaria, André, que você falasse da importância para as empresas de realizar esse planejamento, de estarem constantemente verificando as suas práticas fiscais. Quais são os benefícios desse trabalho de planejamento fiscal? Olha, Ricardo, eu gostaria até de
fazer acrescentar mais uma informação. Eu já estou na área tributária há 15 anos. E aí, pelo que eu tenho notado, a área tributária e os profissionais da área tributária, eles mudaram ao longo desses anos. Então, quando eu iniciei minha carreira, eu percebi o seguinte: a maior parte dos escritórios na área tributária atuavam mais na questão de contencioso, recuperação de crédito, então entravam com ações judiciais, liminares. Então, aí surgiram esses grandes escritórios que ganharam muito dinheiro com liminares e as empresas compensavam os tributos. E aí houve uma avalanche de ações judiciais e que agora nós temos percebido que algumas dessas empresas estão sofrendo os problemas dessa compensação que passou a ser indevida. Então, nós vemos casos aí do IPI, crédito prêmio, do IPI alíquota zero, que muitas empresas estão desesperadas porque agora tem que pagar aquilo que compensaram. E aí, assim, teve essa primeira fase, então, teve os escritórios, teve uma súmula 212 que barrou as liminares nas compensações, e isso acabou gerando uma queda de vários escritórios, pararam de entrar com essas ações. Algumas delas continuaram, né, nesse sentido, mas não tiveram muito sucesso. Teve uma segunda fase do direito tributário que eu percebi quando surgiu a questão do PIS/COFINS não cumulativo. Então, aí houve um grande crescimento de escritórios de advocacia, dando consultoria de PIS/COFINS, e aí o pessoal começou a correr atrás disso e vamos dar consultoria e tal. Então, o pessoal largou um pouco o contencioso, começou a ir mais para essa área consultiva. E aí essas questões elas foram sendo resolvidas, houve várias manifestações da própria Receita Federal e a coisa ficou mais tranquila. Hoje, qual que é a tendência do direito tributário? Nós estamos vendo aí, né, até a entrada do SPED, né, as alterações das normas contábeis, o IFRS, está tendo toda essa mudança em termos... A Receita Federal está utilizando a tecnologia a seu favor em termos de fiscalização. Então, assim, o único caminho daqui para frente é que as empresas passem a auditar os seus números, passem a revisar a forma como elas trabalham e para ter uma maior segurança para que não sofra uma autuação. Então, hoje, a maior preocupação das empresas é nessa linha. Então, para isso, o profissional do direito ele vai ter que ter um conhecimento além só da área tributária. Ele vai ter que ter um conhecimento mais da área de administração, de finanças, economia, contabilidade. Porque se você não entender dessas matérias, você não consegue verificar se a forma como a empresa atua atualmente ela está adequada ou não. E aí nós temos algumas discrepâncias, às vezes, até porque, se a gente for analisar em termos do planejamento tributário, um dos maiores fatores que devem ser observados é a questão do business propose, ou seja, o propósito negocial. Então, para que você tenha uma coerência entre o propósito negocial e a parte tributária, você tem que entender de todas as áreas que eu já mencionei. Então, assim, hoje, o nosso escritório, nós somos especializados nisso. Além de nós verificarmos formas de redução da carga tributária dentro da lei, nós verificamos também, de uma forma preventiva, como o empresário ele pode se resguardar para que ele não sofra uma autuação fiscal. E aí, para isso, nós analisamos todas as operações para que a empresa não seja autuada e que não sofra esse tipo de constrangimento, que é muito, muito delicado. Então, por isso que o nosso trabalho é muito importante para as empresas e a gente tem visto que a maior parte dos escritórios na área tributária também tem seguido essa linha. Muito bom, excelente. Obrigado por todas as perguntas, Alex, Jorge, Brian, fazendo inúmeras perguntas para o André, mas o André agora, André, o nosso tempo ele é muito curto, eu quero te fazer uma última pergunta e na sua resposta eu vou pedir para que você também deixe o telefone e o site do escritório. E olha, você advogado que se interessou por este tema, mande o seu currículo para o escritório do André. Ele sempre fala comigo, Ricardo, o escritório está crescendo, eu preciso de gente com vontade de trabalhar, que goste do tema de direito tributário, que goste também desse aspecto da tecnologia. Então, quando o doutor André passar o telefone e o site do escritório, não se esqueça, se você é profissional do direito ou de tecnologia ou de auditoria, mande lá o seu currículo, essa é uma dica minha para você. André, suas considerações finais, os dados de contato do escritório e as suas dicas
para o profissional que está ingressando agora no mercado de trabalho? Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar me manifestando, compartilhando um pouco com vocês da minha experiência. Eu acho que a iniciativa aqui ela é excelente em termos de novos horizontes para o mundo jurídico. Eu vou deixar aqui meu contato para vocês, né? O telefone do escritório é o 5572-7544. O site do escritório é o www.iizuca.adv.br. E o meu e-mail é andré@iizuca.adv.br. Assim, uma última consideração, assim, eu gostaria de desejar boa sorte para vocês. É importante que quem está entrando hoje na carreira jurídica se dedique, estude. É muito importante estar bem atualizado, se inteirar de todos os assuntos que envolvem o mundo corporativo. É importante vocês abrirem a mente não só na questão jurídica, como nas questões empresariais, porque um bom profissional hoje, ele não pode estar só atento à lei, mas também ao mundo real, ao mundo dos negócios. Então, assim, eu desejo muita sorte para vocês e eu deixei à disposição aí os meus contatos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Estou à disposição para qualquer dúvidas ou perguntas. Ou, no caso, se houver interesse em trabalhar em nosso escritório, nós estamos em ascensão e precisamos realmente sempre de novos profissionais, gente com garra e que tenha vontade de aprender. Isso que é o mais importante. Obrigado, doutor André. Obrigado a todas as mensagens que nós recebemos. Lembrando que o iizuca são com 2 Is no começo. Mande a sua mensagem. E o doutor André não fala muito, mas o escritório e o André, particularmente, tem um trabalho de responsabilidade social muito grande, muito interessante. A gente poderia falar, esse é um tema que nós voltaremos a falar aqui no Comarca 10. Doutor André, meu muito obrigado. Em breve teremos novamente a sua presença aqui. Nós vamos para um intervalo, depois você vai ficar com o professor Niarad, no momento Niarad 10. Você não pode perder hoje o Niarad 10. Imperdível, temas, como sempre, atuais, relacionados ao direito tributário. Fique conosco, voltamos em alguns minutos. Fique agora com o Niarad 10. Até mais. Promoção imperdível do Gorilla. GPS Tracker Touchscreen 4.3 polegadas, MP3 e Video Player. Tecnologia inovadora para o auxílio de suas rotas. Somente R$ 599,90 à vista ou em até 10 vezes de R$ 59,99 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com. Comarca 10. Dr. Ricardo Silveira, realmente, Comarca 10 é uma revolução no mundo jurídico, ainda mais em um programa que trata de tecnologia, também fala sobre tributação e também, aqui no Niarad 10, eu trago informações sobre tratados internacionais. Saibam, senhores, que, infelizmente, o Brasil, até hoje, não sinalizou a celebração de qualquer tratado internacional que vincule comércio internacional, tributação e tecnologia. O que eu quero dizer? Os contratos eletrônicos, os contratos internacionais eletrônicos. E, meus caros, existem convenções internacionais celebradas já no âmbito da UNCITRAL. UNCITRAL é uma agência especializada da ONU sobre comércio internacional que tem uma série de tratados internacionais sobre vários temas e especificamente sobre comércio
comércio eletrônico, comércio internacional eletrônico e a sua tributação. Como nós podemos ver, temos muito ainda a evoluir aqui no Brasil em matéria jurídica internacional, em matéria jurídica tributária, em matéria jurídica relacionada à tecnologia. Portanto, Dr. Ricardo Silveira, nessa primeira parte, bem breve, do NIARAD 10, eu concluo dizendo que ainda estamos na era analógica no direito aqui no Brasil. Isso mesmo. Eu tenho certeza, todos se lembram do seu celular da era analógica. Aquele celular horrível, gigante, parecia um tijolo, algo que não tinha a funcionalidade que os nossos celulares de hoje têm. É assim o direito internacional, tributário, ligado ao comércio eletrônico. Essa, infelizmente, não é uma boa notícia, mas eu auguro, eu espero que em pouco tempo o nosso país evolua nessa matéria. E nós temos aqui no Brasil pessoas que estão contribuindo para essa evolução. Uma delas é o professor Ives Gandra. Eu aproveito, ao falar do professor Ives Gandra, para reforçar um convite do dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro, o primeiro dia de palestras abertas do Seminário Franco-Brasileiro, realizado pela OAB São Paulo, pela Comissão de Comércio Exterior e Relações Internacionais, junto com a Embaixada da França aqui no Brasil, as missões econômicas e também a Ordem dos Advogados de Paris. Nós vamos ter 3 dias de evento. Dia 5 de outubro é um evento fechado, somente para autoridades. Dia 6 de outubro, evento aberto, primeira palestra, professor Ives Gandra falando sobre direito tributário internacional. Olha só, esse tema, exatamente esse que eu trouxe na abertura aqui do NIARAD 10. E no terceiro dia e último, temas relacionados a direitos humanos, direito penal, direito ambiental na OAB. Eu espero, doutor Ricardo Silveira, que a sua audiência, os seus telespectadores aproveitem dessa oportunidade para saber o que está por vir em matéria tributária internacional, no comércio eletrônico internacional, para que possamos nos atualizar e tornemos nosso país ainda mais pujante. Dr. Ricardo Silveira, muito obrigado e parabéns. Parabéns pelo Comarca 10. Menina com câncer? Coca-Cola com mentos provoca a morte? Estas e outras respostas você encontra no programa E-Farsas, o seu verdadeiro detetive virtual. Todo sábado, às 18 horas, na Just TV. Você não pode sozinho combater o desmatamento, mas pode comprar apenas madeira legal. Você não pode sozinho impedir a poluição dos rios, mas pode evitar o desperdício da nossa água limpa. Você não pode sozinha acabar com a poluição do ar, mas pode regular seu carro para poluir menos. O que você não pode mesmo é esquecer do planeta. Cuidar bem do meio ambiente todo mundo pode. IBAMA, 20 anos cuidando do Brasil. Promoção imperdível do Gorilla. Telefone sem fio Motorola Fox 1500. Design moderno e inovador que combina com qualquer ambiente. Somente R$ 159,00 à vista ou em até 10 vezes de R$ 15,90 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorilla.com.br. Programa Grito de Carnaval, a melhor alternativa de informação com variedade. Recebemos sempre com muita animação sambistas de peso, contando tudo com exclusividade e qualidade nas noites de sexta-feira. Com a apresentação de Nil Fernandes, que mostra toda a sua versatilidade, bom humor e improviso no comando da atração durante 1 hora de muitas surpresas. Grito de Carnaval, a sua companhia com entretenimento garantido, toda sexta às 20 horas, aqui na Just TV. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, o seu programa via internet para todo o Brasil e para 180 países
em todo mundo pela Just TV. Não perca a oportunidade. O programa Comarca 10 de hoje, ele falará não somente para os advogados. Nós temos aqui um especialista que convive diariamente com um dos principais problemas do empresário, que é a fiscalização. Esse é um tema polêmico, só que é um tema extremamente fundamental, um tema pertinente, e eu tenho aqui uma autoridade nesse assunto, um profissional que tem ministrado diversas palestras e que já escreveu um manual prático para o empresário de como atender a fiscalização. Eu tenho a grata alegria e satisfação de receber aqui no Comarca 10 o professor Dr. José Jaime do Vale, que escreveu este manual, Limites da Autoridade Fiscal. Limites da Autoridade Fiscal. Você, neste momento, vai aprender um pouco aqui no Comarca 10 sobre como deve portar aí o empresário, a pessoa que cuida do fiscal e até mesmo o advogado da empresa nesse assunto, que é a fiscalização. Doutor Jaime, muito obrigado pela sua presença. Apresente-se e fale um pouco também do trabalho do Grupo Vale. Boa noite. Nós, do Grupo Vale Advogados, trabalhamos na área tributária, no contencioso e no preventivo. E a nossa ideia, nos últimos anos, é levar ao empresário o conhecimento do seu direito, do limite da autoridade fiscal, do limite também dos direitos desse empresário, quando ele é visitado, ele é surpreendido com uma fiscalização na sua empresa. Nós atuamos desde 1982, sou pós-graduado em Direito Empresarial e Direito Econômico e venho atuando nessa área com o intuito de desmistificar aquela situação do quanto pior para o cliente, melhor para o profissional. Muito interessante. Eu tenho aqui este manual e quero com você que nos assiste nesse momento fazer um bate-papo aqui com o Dr. Jaime sobre as perguntas, o dia a dia do profissional. Então, o manual é extremamente prático. A primeira pergunta que eu vejo aqui no manual é exatamente essa. Dr. Jaime, como devo atender um fiscal? Ele é obrigado a se identificar para mim? Na verdade, todo contribuinte ele deve atender o fiscal com cordialidade e respeito. Só que cordialidade e respeito não quer dizer submissão. E todo agente fiscal de renda, ele é obrigado, por lei, a se identificar para o contribuinte, em todo e qualquer momento, em todo e qualquer segmento. Muito interessante. Já estamos recebendo as perguntas aqui, e é interessante que as perguntas dos nossos netos espectadores são as mesmas aqui do manual, que é o manual de pergunta e resposta. Uma próxima pergunta. O fiscal pode entrar na empresa sem o mandado judicial, Dr. Jaime? Não, na verdade, nenhuma autoridade policial ou autoridade fiscal pode adentrar a empresa ou um lar sem o devido mandado judicial ou o devido mandado administrativo. Se nós pegarmos aí a questão do estadual, voltados ao ICMS, nós veremos que para que um agente fiscal de renda adentre a empresa de um contribuinte, ele deve estar munido de uma OVF. E o que quer dizer uma OVF? É uma ordem de verificação fiscal. E como nasce essa ordem de verificação fiscal? Essa ordem nasce através do momento que é dado um start na repartição pública de alguma irregularidade nas atividades comerciais ou financeiras praticadas por aquela empresa. Nesse momento, é baixado uma ordem de verificação fiscal, é determinado a um agente fiscal de renda para que ele compareça àquela determinada empresa e ali proceda às averiguações que se façam necessárias a satisfazer o ente tributante. Muito interessante. Tem duas perguntas aqui que são sobre dois tópicos específicos que creio que você que me assiste nesse momento também está fazendo. O fiscal entrou e a pergunta que é feita, ele pode revistar as gavetas? Ele pode ali levar o computador, Dr. Jaime?
Não. Na verdade, nós temos duas etapas. A primeira etapa, quando o agente fiscal de renda chega na sua empresa, ele apresenta aquela ordem de verificação fiscal, ele se identifica e relaciona para você, para o contribuinte, os livros, as notas fiscais, os objetos que fazem parte daquela investigação fiscal ou daquela auditoria fiscal. Feito isso, lavrado esse termo, é assinado pelo agente fiscal de renda, de igual forma assinado pelo contribuinte, e é assinalado nesse termo um prazo para que o contribuinte entregue na repartição pública e nunca no escritório particular deste agente fiscal de renda aquela relação de documentos. Essa é a primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, ele não pode mexer sequer num clipe que estiver em cima da sua mesa. A segunda etapa ocorre no seguinte momento. Se, porventura, o contribuinte, dentro daquele prazo assinalado, não entregar a relação dos livros, as notas fiscais, as guias, os objetos que se fazem necessários para a apuração daquele evento fiscal, suspeitando o agente fiscal de renda de que aquele cliente, de que aquele contribuinte pode estar fraudando o fisco, pode estar cometendo crimes tributários, ele fará um relatório ao seu superior hierárquico, que, por sua vez, expedirá um novo mandado, desta vez, um mandado administrativo de busca e apreensão, e muitas vezes acompanhado de um mandado judicial. Nessa segunda etapa, dado a não obediência da ordem administrativa, da administração tributária, aí sim o agente fiscal de renda pode adentrar a sua empresa e pode ali colher todos os livros, todas as guias, todos os documentos e objetos que venham satisfazer o ente tributante. Se houverem um grande número de livros, de notas fiscais, de objetos, computadores, laptops, o que esse agente vai fazer? Ele vai lacrar toda essa documentação numa caixa, ou vai embrulhar. Nesse lacre será assinado pelo agente fiscal de renda e pelo contribuinte, e dará a esse contribuinte um prazo para que ele compareça à sede onde aquele agente fiscal de renda está sediado, está localizado, está lotado, e ali haverá o deslacre daquelas caixas, daqueles pacotes, acompanhado pelo contribuinte e pelo seu advogado ou o seu contador. Será feito um inventário e, a partir daí, abre-se, então, o prazo para a conclusão daquela investigação fiscal ou daquela auditoria, como muitos dizem. Muito interessante. Estou recebendo aqui dezenas de perguntas de diversos pontos do Brasil, de um tema muito polêmico. O jeitinho brasileiro de resolver a questão da fiscalização, das autuações. E nos bastidores, conversando com o Dr. Jaime, ele expressou a sua opinião e eu quero que ele compartilhe com você, empresário, sobre a opinião dele. Estou usando uma expressão minha do jeitinho brasileiro, mas o Dr. Jaime vai passar a opinião dele para você, empresário, sobre como lidar com essa situação. Dr. Jaime. Na verdade, a lei de Gerson não deve prevalecer, muito menos o jeitinho brasileiro. O que nós temos que propiciar ao empresário é o trabalho da prevenção, é o trabalho da orientação. O empresário tem que ter em mente que ele deve trabalhar para e passo com a lei. O empresário, ele tem que trabalhar sempre com a prevenção, fazendo o seu planejamento tributário, fazendo a sua elisão fiscal, que são situações de direito que pode dar a esse empresário uma melhoria na sua capacidade financeira e tributária. Não devemos nos curvar perante a um agente fiscal de renda, no sentido de darmos um jeitinho brasileiro. A exata medida do problema do empresário é a exata medida da sua autuação, daquilo que ele deixou de fazer ou que ele fez errado. Portanto, muitas vezes, o agente fiscal de renda, de inimigo, ele passa a ser o nosso aliado, porque aquele é o momento de nós acertarmos aquela empresa e banirmos, vez por todas,
todo e qualquer problema tributário que possamos ter naquele momento e no futuro. Muito interessante. A empresa do Dr. Jaime também realiza um outro tipo de trabalho voltado a uma perícia, a uma auditoria sobre crimes tributários, sobre desvios, sobre fraudes. Eu quero que o Dr. Jaime explique para aqueles que nos assistem como é esse trabalho, né, de verificar a ocorrência desses fatos. Nós temos observado ao longo do tempo que alguns empresários mal orientados adentram em aventuras jurídicas, como compensações tributárias inaceitáveis, inadmissíveis pelo fisco, pela própria legislação, como fraudes praticadas por contadores, por diretores que às vezes se veem envolvidos com compensações através de títulos da dívida pública, títulos estes que já estão prescritos ou que pendem ainda de uma solução definitiva pelo STF. E algumas fraudes que são cometidas na própria contabilização. E nós trabalhamos efetivamente fazendo uma auditoria contábil, e dentro dessa auditoria contábil, nós conseguimos chegar, às vezes, ao erro clássico ou ao erro com dolo, onde há a participação lesiva do próprio funcionário que ali está, que propositalmente acaba gerando um prejuízo tributário para a empresa, para depois trazer para dentro da empresa uma solução fácil, todavia uma solução que no futuro vai trazer problemas penais e tributários para esse empresário. Muito interessante. Temos aqui uma pergunta, o nosso programa é ao vivo, mande também a sua pergunta. Do Dr. Silveira, obrigado pela sua participação. Ele quer saber, Dr. Jaime, quando que nós estamos diante de um caso em que o fiscal tem um excesso ou abuso de poder em sua função? Dê exemplos práticos, Dr. Jaime, sobre quando o fiscal excede ou abusa do seu poder perante o contribuinte. É o que eu falei logo no início dessa entrevista. Na verdade, no primeiro momento em que esse agente fiscal de renda chega na empresa do contribuinte, ele tem que se identificar e tem que estar munido da ordem de verificação fiscal, ou da MPF, do mandado, ou da IF. Se ele não estiver munido desses documentos, inicia-se aí um abuso de autoridade. Bom, vamos imaginar que nós estamos falando da parte de ICMS, o agente fiscal de renda chega na tua empresa, ele chega com a ordem de verificação fiscal, mas ele extrapola o seu limite. Por quê? Porque naquele primeiro momento, ele tem que dizer a você o seguinte: olha, contribuinte, empresário, eu estou aqui por força dessa ordem de verificação fiscal e eu tenho que pedir que o senhor me entregue estes livros, estas notas fiscais e estas guias. E vou assinalar para o senhor um prazo para que o senhor me entregue isso na minha repartição, onde eu estou lotado. Se neste momento, além dele fazer isso, ele começar a vasculhar as gavetas daquele escritório, começar a manipular livros aleatoriamente, ali está incorrendo no abuso de autoridade. Da mesma forma, se ele adentra a sua empresa e não se identifica, também ele está agindo com abuso de autoridade e pode ser punido de forma administrativa, civil e até penal. Muito interessante. Mais uma pergunta que chega agora do Rio de Janeiro, a doutora Maria, obrigado pela sua participação. Ela faz uma pergunta simples. Ela está perguntando, doutor Jaime, o seguinte: qual que é a primeira providência que a pessoa responsável ali pelos documentos deve adotar assim que recebe a notícia que o fiscal está na porta do estabelecimento? Qual que é a primeira providência? Bom, afora a loucura que às vezes acometem, a recepcionista desmaia, o diretor se esconde no arquivo, não se acha o contador nem o próprio advogado. Mas o fiscal chegando na empresa, primeiro passo, ligar imediatamente para o seu advogado e para o seu contador. Segundo passo, e aqui vai uma dica aos empresários: todo e qualquer agente fiscal, toda e qualquer fiscalização, ela prescinde de um mandato. No caso do Estado, se você quer saber se aquele agente fiscal de renda está munido da autorização, basta que você entre no site da Fazenda Nacional, clique em OVF, vai abrir uma tela. Essa tela OVF você vai colocar o seu CNPJ e, se houver realmente alguma ordem de verificação fiscal
contra a sua empresa, ali estará, com o motivo, inclusive com o agente fiscalizador. Muito obrigado, Dr. Jaime, esclarecedor, suas palavras esclarecedoras, entrevista esclarecedora. Eu quero que você deixe seus dados de contato para aqueles que têm dúvidas, para que depois desse programa você também possa esclarecê-las. Seus dados, o site e o telefone de contato. Bom, o nosso site é www.grupovale.org. O meu e-mail é valeadvogados, com 2 L's, vale com 2 L's, @yahoo.com.br, e o nosso telefone 3159-0002. E eu gostaria de agradecer a gentileza de ter nos recebido em seu programa e dizer aos empresários que nós ministramos essa palestra de forma totalmente gratuita a quem se interessar por ela. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Jaime, e a você que acompanhou mais um programa com Marca 10. O meu abraço, obrigado pelas dezenas e centenas de mensagens, seria impossível reproduzi-las nesse momento, e até o próximo programa. Tchau!